Bom, gente, agora rapidinho na história da matemática, só para a gente entender mais ou menos como funcionam as coisas aqui, eu quero falar para vocês em específico sobre os egípcios, os babilônicos, tá? Não quero entrar muito em detalhe sobre os gregos, sobre os indianos, tudo mais agora não. Eu quero focar nesses dois só para vocês entenderem a diferença e a importância da trigonometria na vida dos babilônicos para a gente poder iniciar a parte de trigonometria, tá? Isso é um mapa mundi, como vocês podem ver, muito bem desenhado, certo? Por mim. Eu sou muito bom de desenho de mapa, como vocês podem perceber. Só para deixar claro aqui para aqueles que não apreciam a arte, né? Isso daqui, ó, é Península Ibérica, Itália, Grécia, Península Arábica, isso é África, certo? Isso é a Índia, Ásia e o resto da Europa. Lindo, maravilhoso, muito bem desenhado, como você pode perceber. O que acontece? Primeiro vamos falar dos egípcios. O que a gente precisa entender sobre a matemática? A matemática ela existe, ela foi desenvolvida simplesmente por uma questão de sobrevivência. A matemática ela não foi inventada para encher o saco de aluno do ensino médio. A matemática foi inventada por uma questão de sobrevivência. Sem o conhecimento matemático, sem o desenvolvimento do conhecimento matemático, essas civilizações não teriam se desenvolvido e provavelmente estariam extintas, a gente nunca ouviria falar delas, certo? Então o que acontece? Você pega sobre os egípcios. Onde os egípcios estavam? Os egípcios estavam aqui, certo? Os egípcios estavam bem aqui, nessa parte da África, aqui, bonitinho, lindo, maravilhoso. Os egípcios estavam aqui. E aí, muita gente acredita que o que desenvolve matemática de um povo é guerra. E isso é falso, certo? Isso é muito falso, tá? Ok, a guerra desenvolve matemática. É fato que a guerra desenvolve matemática desses povos. Mas ela não é necessária para desenvolvimento matemático. Ela não é ela que faz uma civilização ter um conhecimento matemático muito grande, certo? Olha só, presta bem atenção no Egito. O que é que tem aqui? Nada. O que é que tem aqui? Nada, certo? Então você tem desertão e Egito. Acabou. Não tem mais nada aqui, certo? O que é que tem aqui? Água. Água tem bicho, não pode entrar lá, se entrar lá, bicho come, não é isso? A antiguidade é isso. Entrou na água, morreu, já era, já foi. Aí vem aqui, água. Ou seja, o Egito está absurdamente, geograficamente protegido. A única entrada que a gente tem para o Egito é aqui, Canal de Suez, certo? É a única entrada que a gente tem para o Egito. Por essa razão, vocês sabem muito melhor que eu pela história, que o Egito foi extremamente protegido geograficamente e enfrentou quase nada de guerra, certo? As guerras egípcias, elas são guerras civis. É a guerra lá dentro, a galera disputando por poder lá dentro. A única guerra grande que o Egito teve, Roma entrou e levou tudo, certo? Foi isso que aconteceu. Roma chegou aqui e levou tudo. Por quê? Quando Roma chegou com catapulta, com equipamentos bélicos de cerco, por exemplo, o egípcio nunca nem tinha visto aquilo na vida. O egípcio viu uma catapulta e achou que era um deus. Viu um trebuchet, um negócio doido lá atacando eles, e eles achavam que era um deus atacando eles. E realmente dizimou o Egito quando Roma atacou, certo? Esse tipo de conhecimento não era tão claro para o egípcio, porque o egípcio não precisou desenvolver essa tecnologia de guerra, certo? Ele não precisou se defender do pessoal de fora tanto assim, certo? Então, o que fez a matemática do Egito desenvolver? Tem um negócio aqui muito importante, bem aqui assim, ó, que é o que a gente chama de Nilo, certo? O rio Nilo é extremamente importante para o desenvolvimento da matemática egípcia, certo? Por que acontece? O Nilo é o que vai gerar comida para eles. Eles precisam de comida para sobreviver. Então eles têm que entender muito bem como o Nilo funciona. Então eles têm que saber até onde o Nilo vai encher, até onde ele vai vazar, quando ele vai encher, quando ele vai vazar, que altura e que espessura de muro que eu consigo colocar para fazer uma barragem. Daí você começa a ver desenvolvimento de engenharia que eles precisam saber, o desenvolvimento de geometria para poder colocar a área, para saber até onde vai medir, para saber onde vai plantar, quanto vai plantar,
qual a quantidade, distância que eu tenho que plantar cada comida para que o Nilo consiga gerar água suficiente para, sei lá, eu juntar aquela água e depois abastecer, ou o próprio Nilo passar, por exemplo, uma plantação de arroz, sei lá, nem sei se tem arroz aí, mas deve ter algum tipo de plantação que deve ser rasteira, que deve entrar a água por cima. De qualquer maneira, eles precisam ter um conhecimento muito claro de como o rio funciona. E para ter um conhecimento claro de como esse rio funciona, precisa de matemática, certo? E aí os grandes desenvolvimentos de engenharia, de outras coisas que o egípcio tem, é tudo decorrente desse conhecimento matemático. Então, por exemplo, o professor de história adora falar que 7.000 caras carregaram pedra para colocar lá na pirâmide. Não foi não, cara. O egípcio tinha guindaste, tá? Ele não tinha um guindaste igual o nosso, mas ele tinha um primórdio de guindaste. Um primórdio da engenharia deles para poder colocar lá. É óbvio, a precisão milimétrica que eles têm não é alien que botou lá e pronto, é isso. Não é isso. A precisão milimétrica é porque os caras serviam um deus. O faraó era um deus. Se eles não fazem perfeito, o deus vai lá e manda ele fazer de novo. Aí ele vai lá e faz de novo, até dar certo. Por isso que a pirâmide é tão linda, tão perfeito milimetricamente. Porque chegou lá e fala, cara, refaz esse trem até dar certo, cara. Se você não refazer e ficar perfeito, eu vou mandar você refazer de novo. Aí ele vai lá e refaz de novo. Ok, eles tinham primórdio de guindaste, claro, óbvio, vai botar escravo para carregar, se der para carregar. Mas não tem aquela foto linda, maravilhosa, aquele desenho lindo, maravilhoso do seu livro de história de 3.000 escravos carregando a pedra. Aquilo não acontece. Aquilo ele vai usar o guindaste, é óbvio, certo? Isso é um desenvolvimento matemático que não é tão absurdo. E dada a matemática e a engenharia que os egípcios precisavam para conter o Nilo, é muito claro que eles tinham guindaste ou algo parecido com isso, certo? Tinham aqueles carrinhos, como se fosse uma treliça, né? Treliça, não, como se fosse um trenozinho para poder deslizar sobre tocos, por exemplo, coloca uns toquinhos assim, faz ele deslizar para poder carregar, e várias coisas de engenharia que facilitavam eles a carregar isso. Agora, eles tinham um sistema decimal. Eu falei para vocês de base de numeração. O sistema deles era decimal, só que ele não era posicional. Certo? O sistema deles não era posicional, eles contavam de 10 em 10. Que eu falei pra vocês que é um motivo bem burro. A gente conta de 10 em 10 porque a gente tem 10 dedos na mão. Faz o menor sentido, é um motivo besta, se eu for pensar. Só que eles não precisavam tanto conhecimento assim. Eles não tinham tanto conhecimento de trigonometria, assim como os babilônicos têm, entendeu? Então, por exemplo, o conhecimento deles de pi, como eu tinha falado numa aula pro primeiro ano, se vocês quiserem ver de conjuntos numéricos, tá lá, os egípcios conheciam π quadrado, que era aproximadamente 10. Eles falavam que π quadrado era aproximadamente 10. E para eles era lindo, eles contavam de 10 em 10, tem uma constante lá que dava 10. Pô, lindo, maravilhoso, vida que segue, certo? Agora, os babilônicos tinham uma precisão muito maior disso, porque eles precisavam, tá? Então, o que acontece? Onde o babilônico está? O babilônico está aqui, ó. Eu tenho um negócio aqui, que é o Tigre e o Eufrates, né? Eu nem sei de qual lado é o Tigre e de qual lado é o Eufrates, tá, gente? Eu não sei não, mas não me interessa não. O que interessa é, eu tenho o Tigre e o Eufrates, os dois rios que a gente sabe. E a Babilônia tá ali. Na verdade tá um pouquinho mais para baixo aqui nesse desenho, mas meu desenho é arte, então vocês têm que entender, né? É bonito demais. Vamos lá, a Babilônia tá aqui. E aí o que acontece nisso aqui, gente? O que eu tenho aqui? Eu tenho árabe, tem indiano, tem chinês, tem uno, tem sei lá o que, tem um monte de gente aqui em volta dos babilônicos, concorda? Ou seja, a grande diferença que tem, primeira grande diferença entre os egípcios e os babilônicos é a posição geográfica, certo? Os babilônicos estão no meio da bagunça. Se for ter qualquer guerra na Ásia, eles estão envolvidos, certo? Então, por exemplo, os babilônicos sabiam bem guerrear. Eles tinham arqueiros excelentes, certo? O cara ficava do lado de dentro da ilha lá atacando flecha na galera, meu irmão. O cara era bom nisso. Por quê? Ele precisava daquilo para sobreviver, certo? Então, a necessidade de sobrevivência por causa da guerra também gerou um desenvolvimento matemático bom para eles. Eles tiveram um desenvolvimento em física, um desenvolvimento em engenharia muito bom e um desenvolvimento bélico muito bom comparado aos egípcios, certo? Então, o que vai acontecer? Eles, com esse conhecimento, desenvolvem mais a matemática, fato. Mas qual que é o grande diferencial? De novo é o rio, é o Tigre e o Eufrates, certo? Então eu tenho aqui o Nilo, e o Nilo gerava comida para eles.
E a mesma coisa, o Tigre e o Eufrates gera comida para os babilônicos. Qual que é a diferença bizarra que eu tenho entre o Tigre e o Eufrates e o Nilo? O Nilo é extremamente mais previsível, as cheias e as vazantes. O Tigre e o Eufrates nem tanto. O Tigre e o Eufrates ele varia com maré, ele varia com degelo de calota influencia na cheia e na vazante. Ele influencia com monções, com alguma coisa aqui no Oceano Índico para cá, certo? Os terremotos, essa área que tem muito terremoto, erupção vulcânica que tem ali para cima. Então, cara, é um negócio muito maluco. A gente tem uma movimentação natural, vamos dizer assim, muito grande perto dessa área. Com isso, o conhecimento deles de entender sobre clima, sobre posição da Terra com relação ao Sol, de entender sobre qual é a variação de temperatura, de entender sobre marés, o que a Lua influencia na maré na Terra, é um negócio louco, é um negócio louco. Ou seja, os babilônicos, eles tinham noção, olha que maluco, cara. Os babilônicos, eles tinham noção que a nossa Terra é redonda. Tem doidão falando que a Terra é plana até hoje, né? Larga ele aqui no meio da antiguidade lá para ver se ele sobrevive, né? Falando que a Terra é plana. Tá aí. Ele fala que a Terra, eles tinham noção que a Terra era redonda, que a Lua era redonda, que o Sol era redondo, que nosso sistema era heliocêntrico, que a gente girava em torno do Sol, que existia uma Lua que girava em torno da Terra, que existia gravidade, porque afinal era a Lua que gerava a variação de maré, que essa variação de maré era uma variação senoidal, cossenoidal, sabe? É um negócio maluco, cara. Ele sabia que a posição com relação ao Sol altera a temperatura máxima e mínima da Terra. Sabia de estações do ano. Se eles não tivessem noção de estações do ano, eles não tinham noção climática para saber exatamente como estava a altura dos dois rios. E aí eles morriam de fome. Então isso mostra tanto que a necessidade de sobrevivência faz com que eles precisem de um conhecimento matemático bizarramente desenvolvido para poder sobreviver, certo? Simplesmente pela posição geográfica, sobre onde que eles estão vivendo. Isso é um negócio muito louco. Isso fez desenvolver a trigonometria, em específico, para a Babilônia, de um jeito muito louco. Por quê? Eles precisavam saber trigonometria suficiente, porque se eles sabem de órbita, eles sabem que estão rodando, pô, eles têm que ter noção de que é um elipse. Ok que ele não vai usar um elipse, mas ele tem que ter uma noção de que é um elipse. Pelo menos ele tem que saber que a órbita é redonda, certo? Eles tinham noção de lei de Kepler, cara. Ó, t quadrado sobre r ao cubo é uma constante. Isso é lei de Kepler. E os babilônicos tinham essa noção. E isso é um negócio muito maluco, cara. É um negócio muito maluco. Isso só é necessário e só é utilizado se o cara tiver um conhecimento muito louco de trigonometria, para eles poderem saber posição exatamente com relação ao Sol, certo? E aí, por exemplo, outra coisa, os egípcios sabiam tirar raiz quadrada, mas eles não sabiam tirar raiz cúbica. Os babilônicos sabiam tirar raiz cúbica, certo? E talvez seja por causa disso. Talvez seja por causa desse cubo da lei de Kepler, coisa que os egípcios não tinham a mínima noção. Mas os babilônicos, por saber a lei de Kepler e precisar da lei de Kepler para ter uma noção sobre a posição nossa com relação a cada um dos corpos celestes e tudo mais, talvez isso gerasse neles a necessidade de saber resolver uma raiz cúbica. Saber tirar esse expoente daqui é muito importante. Como que eu tiro esse expoente? Com log. A gente acha nas pedras babilônicas tabelas de antilogaritmos, né? No caso, a volta do logaritmo. Mas é como se fosse uma tabela de log que a gente usa hoje em dia. Então, os babilônicos, eles sabiam log, coisa que os egípcios não sabiam, não utilizavam log, certo? Não é que não sabia, não utilizava, não era necessário, o cara não descobriu. Agora, isso é essencial para a existência, para a sobrevivência do babilônico. Então, a gente consegue descobrir esse tipo de coisa. E aí a grande diferença que mostra isso, que é o que eu acho bonito, é o sistema de numeração dos babilônicos, ele era sexagesimal, como eu falei para você. Eles contavam de 60 em 60. Eles contavam de 60 por 60 por quê? Porque eles eram mais bobos que os outros? Por que não conta de 10 em 10? É mais fácil, 10 em 10, eu tenho 10 dedos na mão. Não é assim que funciona. Você conta de 10 em 10 por
um motivo completamente arbitrário. Se eu tivesse te ensinado a contar de 7 em 7, você ia achar mais fácil contar de 7 em 7. Se eu tivesse te ensinado a contar de 23 em 23, você ia achar mais fácil contar de 23 em 23. Então, se eu tivesse te ensinado a contar de 60 em 60, você ia achar mais fácil contar de 60 em 60. E o sistema deles é sexagesimal por quê? Vem cá. Triângulo equilátero. Quanto que vale esse ângulo? 60 graus. Vem cá. Circunferência. Qual o ângulo total? 360 graus. Vem cá, bota um hexágono regular aqui dentro. Ele divide em quantos triângulos? 6 triângulos. Todos eles equiláteros. Ângulo de 60 graus. Percebeu que todos esses guardam uma relação muito clara com o 60? Ou seja, para eles, contar de 60 em 60 não só era uma necessidade, como fazia todas as contas que eles utilizavam mais fácil. Então faz sentido para o babilônico contar de 60 em 60, porque para a trigonometria, para o que ele vai trabalhar, para os ângulos que ele vai trabalhar, para a maioria das coisas que você utiliza dentro da trigonometria, dentro da geometria, é muito legal contar de 60 em 60. Seria maravilhoso contar de 60 em 60, porque a maioria das coisas vão envolver os 60 de alguma maneira, ou 360. Então, por isso que os babilônios contavam de 60 em 60, que é um motivo extremamente mais inteligente do que o nosso contar de 10 em 10. Você contar de 10 em 10 por causa de ter 10 dedos na mão, e o cara contar de 60 em 60 porque facilita as contas trigonométricas dele. Isso é um negócio muito inteligente, certo? Então aí a gente consegue ver a grande diferença entre os dois e por que a gente chega à conclusão que os babilônicos têm uma matemática muito mais desenvolvida. Você consegue perceber essa matemática muito desenvolvida e simplesmente por uma questão de sobrevivência. O cara precisa sobreviver. O cara precisa saber trigonometria para vir aqui. O cara precisa saber que a Terra é redonda. O cara precisa saber que o sistema é heliocêntrico. Coisas que a gente vai aprender, vamos dizer assim, muito depois, vamos dizer assim. E tem gente que duvida até hoje, né? Mas aí já é assunto para outro vídeo. Então é isso, gente. Valeu. A gente termina essa parte da história matemática. Eu só pincelei bem rapidinho sobre os dois povos aqui para a gente poder saber. E para a próxima aula eu vou tentar já começar a parte de trigonometria, tá? A gente vai ver como a gente vai fazer isso direitinho, mas por hora, isso aqui a gente termina a nossa aula. Valeu, obrigado.